Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi, pessoal, eu vou começar esse podcast com uma pergunta. Você já parou para pensar no seu papel de consumidor? Eu te pergunto isso porque a gente vive em um mundo em que cada vez mais se discute sobre a necessidade de as empresas não comprometerem o meio ambiente com seus negócios. E nós, consumidores, somos parte fundamental desse processo. Afinal, toda vez que a gente troca nosso dinheiro por algum produto, está fazendo uma escolha. E isso vale para as nossas compras do dia a dia e também no mundo das finanças, quando a gente adquire um produto financeiro, por exemplo. E nessas escolhas, as pessoas estão sim considerando se o negócio em questão não prejudica o meio ambiente ou a vida de alguém. Isso já é uma tendência no mundo. E um relatório da consultoria McKinsey mostrou bem: 80% dos consumidores já observam características sustentáveis na hora de adquirir um produto. E é por isso que hoje o nosso bate-papo é sobre essa combinação, a do consumo consciente com empresas sustentáveis. Eu sou Yolanda Fordeloni e está começando mais um episódio do podcast Klabin Invest, uma iniciativa da Klabin para te ajudar a entender melhor o mercado financeiro e te aproximar dessa empresa que é referência em sustentabilidade. E para falar de consumo consciente com quem entende do assunto e sobre como podemos reconhecer uma empresa sustentável, hoje eu recebo o Marcos Nakagawa, que é professor da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e também idealizador da ABRAPS, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, já estou super animada para essa conversa que a gente vai ter hoje. Olá, Yolanda, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar dessa coisa que eu vivo aí todos os meus dias, na escola, na faculdade, em casa e na família também. Prazer é nosso, tenho certeza que essa conversa vai trazer muito assunto para a gente aprender mais com você na prática, como é que está sendo a sustentabilidade por aí no mercado. Então, para começo de conversa, já queria te perguntar como é que a gente, como consumidor, consegue reconhecer uma empresa sustentável? Legal, Yolanda. Para começar, eu acho que cada dia mais as pessoas precisam buscar informações. A gente é bombardeado por informações nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, e aí a gente precisa aprender a filtrar aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, e principalmente conhecer muito bem essa empresa que você está votando. Como assim votando, né? A cada momento que você escolhe um produto, um serviço, você está votando para essa empresa para que ela seja a sua empresa do seu produto. E você não sai votando em qualquer um, né? Você escolhe a empresa. E para isso você precisa ir para uns sites, precisa ter referência de especialistas, você precisa conhecer um pouquinho mais do trabalho que ela faz, e em todos os sentidos, não somente no seu produto, na fabricação, mas também qual que é a causa efetiva dessa empresa. Marcos, e já que a informação, então, está no centro ali do debate, né, algo primordial para a pessoa entender se aquela empresa é sustentável ou não, onde é que a pessoa busca essa informação para saber, de fato, se a empresa é sustentável? E eu queria já complementar também essa pergunta, te falando se tem características que essas empresas já apresentam que o consumidor pode identificar quando vai comprar algo. As pessoas precisam entender que todas as empresas elas têm um impacto positivo e um impacto negativo. Geralmente, os impactos negativos, as empresas acabam aprimorando, melhorando, para que cada vez menos tenham um impacto tanto na questão econômica, ambiental e social. Por isso que a gente está falando aí de empresas mais sustentáveis, que entrem esse tripé da sustentabilidade. E cada dia mais as pessoas precisam procurar na internet, colocar lá nos relatórios de sustentabilidade, verificar se a empresa não tem um selo, uma certificação, não tem uma terceira parte, né, Yolanda? Porque geralmente as pessoas, assim,
Quando as pessoas falam dela mesmo, parece meio laudatório, parece que está exagerando. Né? Mas quando algum especialista, ou quando alguma terceira parte, uma auditoria, ou quando alguém fala de você, né, você fica assim com mais respeito dessa pessoa. Assim também é na empresa. Então, as pessoas, para entenderem as empresas mais sustentáveis, teriam que buscar essas empresas terceiras, auditorias, consultorias, especialistas que indiquem essas empresas como elas sendo mais sustentáveis. Afinal de contas, né, esse relacionamento aí entre a empresa, entre o consumidor, entre o cliente, é um relacionamento de ganha-ganha e de profundo conhecimento. É igual a gente, quando cria os nossos filhos, quando a gente casa, a gente vai conhecendo as pessoas e assim é o relacionamento cada vez mais humanizado que as empresas estão fazendo aí junto com os seus consumidores. Acaba sendo uma pegadinha, né? A sustentabilidade está tão em moda, né? Se fala tanto em sustentabilidade, que tem aquela parte do mercado que, obviamente, se aproveita do tema e não, mesmo não sendo tão sustentável assim. E então eu queria te perguntar sobre isso. Como é que a gente faz para distinguir empresas que só falam de sustentabilidade daquelas que, de fato, estão colocando sustentabilidade na pauta, em prática, têm ações concretas? É via certificação? Tem mais algumas dicas que você poderia passar para a gente? Muito bom, Yolanda. A gente vê aí, né, o famoso greenwashing, ou lavagem verde, né, ou social washing, que é quando você fala que tem uns projetos sociais, ou se não agora diversity washing, né, que mostra exatamente a empresa sendo mais diversa e lá na vida real, às vezes, não é isso. Para isso, existem muitas referências e indicadores que muitas delas acabam apresentando quando elas estão em bolsas de valores. Essas empresas têm que prestar contas, estão nos seus sites, principalmente na relação com o investidor. Algumas empresas têm departamentos de responsabilidade social, sustentabilidade, governança, né, o famoso ESG, que cada vez mais fica famoso, e aí eles acabam prestando contas para a sociedade. E aí, muitas vezes, eles acabam chamando também os seus públicos de relacionamento, os seus stakeholders. E aí, muitas vezes, essas empresas também chamam seus públicos de relacionamento, seus stakeholders, e fazem o que a gente chama de materialidade. Ele vai questionar todos os seus públicos, que é seu funcionário, a academia, as ONGs, o acionista, o governo, enfim, todo mundo que ela se relaciona no mercado, e vai questionar o que ela poderia melhorar, quais são os seus impactos positivos, negativos, ou seja, tem um double check aí, né? Uma checagem também, não só por meio das auditorias, como também por meio dos seus públicos de relacionamento. Isso valida ainda mais essa organização com os seus projetos de sustentabilidade, responsabilidade social, investimento social privado, e que faz com que não seja só a empresa falando de si próprio, com a auditoria de terceiro e também com essa metodologia muito bacana que no Global Report Initiative, que é o GRI, o relatório de sustentabilidade, a metodologia, geralmente a maioria das empresas, elas acabam colocando esse painel de materialidade para validar tudo o que ela está falando, mostrando com os seus públicos de relacionamento. Essa é mais uma forma aí de você verificar como essa empresa está sendo mais sustentável. Pois é, e vale ressaltar que quem acompanha aí o trabalho da Klabin também já deve ter visto essa espécie de painel por meio dos CODES, né, que são os Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável, que é justamente isso, né, um direcional da onde a empresa quer chegar nesse tema. Marcos, eu ia te perguntar sobre a importância do tema para as empresas, justamente porque, pelo que você falou, né, sustentabilidade, quando é colocado em prática, movimenta diversas áreas da empresa, né, diversos stakeholders que você tem que ali conversar, enfim, né, e agir para, de fato, colocar isso em prática. Por que a sustentabilidade se tornou algo tão crucial para as empresas no mundo de hoje? Está sendo muito importante cada vez mais
colocar a sustentabilidade no dia a dia das empresas. E uma coisa que você falou muito legal também, Yolanda, não é só agora do Departamento de Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Cidadania Empresarial, enfim, esses vários nomes aí que esses departamentos recebem. E também não é só da responsabilidade do pessoal de relações com investidores, né, que tem que cuidar lá dos indicadores ESG, meio ambiente, governança e social. Isso é muito mais do que isso. Todo mundo, de todos os departamentos, tem que trabalhar em prol da sustentabilidade, desde o RH, na produção, nos processos produtivos, o pessoal da área de qualidade, que ajuda bastante também, todo o pessoal de fornecedores, para poder ver se seu fornecedor está também seguindo os padrões, as políticas de responsabilidade social, de sustentabilidade, ou seja, né, todos os seus públicos internos, os departamentos precisam estar dentro de uma toada. E tudo isso por quê? Porque a empresa precisa colocar suas metas, seus indicadores, porque toda a sociedade precisa saber aonde a empresa vai chegar, dentro dos padrões dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o exemplo da Klabin é muito bacana, porque por meio dos objetivos, ela já colocou quais são as metas. E como diz os meus amigos da área financeira, meus amigos engenheiros, né? Se você não tem meta, se você não tem números, se você não tem mensuração, principalmente na empresa, não existe. Né? Então, não adianta ter uma missão bonita, valores bonitos, alguns objetivos, se você não tem metas claras, números quantificáveis, entregáveis, com projetos, ações, e que não adianta nada também só ficar isso lá no departamento de planejamento, no departamento de sustentabilidade, de relações com investidores, mas isso tem que estar aberto a todo mundo, a toda a sociedade e a todos os stakeholders. Então, a sustentabilidade realmente veio para ficar, é mais um padrão aí de gestão que todas as empresas precisam fazer e os investidores estão de olho cada vez mais nisso. Pois é, e não só os investidores como o público consumidor, né? Outro stakeholder aí das empresas que você estava comentando. Tem um relatório, inclusive, da McKinsey que fala, né, que a gente comentou aqui no começo da conversa, que 84% dos consumidores já deixaram de comprar produtos de companhias que se envolveram em algum tipo de escândalo. Você acha que esses e outros relatórios, outras pesquisas apontam, já têm demonstrado que as pessoas estão mais atentas a esse tema? Sim, Yolanda. Várias pesquisas aí de mercado com consumidores, a McKinsey tem feito algumas pesquisas, a própria Globescan e o Acatu, Instituto Acatu de Consumo Consciente, mostrando aí também que a geração Z, né, essa nova geração cada vez mais atenta a esses pontos, e numa era de cancelamento, né, onde você cancela as pessoas na rede social, onde você cancela as pessoas e os jovens principalmente estão cancelando também, inclusive, as marcas e os produtos. Por isso, a gente precisa fazer com que as empresas andem na linha, sejam transparentes e que possam buscar aí alguma coisa muito maior do que só ter o lucro pelo lucro. As empresas agora, a cada dia mais, precisam gerar valor para os stakeholders, precisam gerar valor para a sociedade, para o meio ambiente e, sim, entender que fazem parte de um ecossistema muito maior do que antigamente se pensava que era somente os acionistas. A gente precisa ampliar cada vez mais as entregas e os resultados também para os outros públicos de interesse da empresa. Marcos, esse consumidor anda mais preocupado com a sustentabilidade, mas ele também pode colocar ações práticas no dia a dia dele para trazer esse tema para a rotina. Você, inclusive, escreveu um livro, né, chamado 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Esse livro foi apoiado pela Klabin e agora eu convido para essa conversa uma pessoa que já tem colocado em prática muitas dessas ações. Eu falo da Gabriela Barbosa, que é analista de comunicação da Klabin e também, hoje em dia, leva um lifestyle super sustentável e vai trazer ótimas dicas práticas de como que você, consumidor, consegue fazer isso também no seu dia a dia. Seja bem-vinda, Gabi.
Oi, Yolanda, Marcos, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Espero que seja uma ótima interação, que eu consiga trazer um pouquinho da minha vida aí para vocês. Tenho certeza, Gabi, você como entusiasta aí do tema, acompanha o trabalho da Klabin e também coloca em prática muitas dessas ações no dia a dia, vai trazer muitos insights para a gente. Gabi, primeiro de tudo, se apresente, como é que você caiu nessa jornada de sustentabilidade? Bom, o que mais me impactou, que fez com que eu realmente quisesse buscar por fazer a diferença, foi quando eu li uma matéria há uns 3 anos atrás, sobre o Dia da Sobrecarga da Terra, que é basicamente um dia em que os cientistas e especialistas fazem um cálculo e que eles estimam o quanto de recursos naturais e ecossistêmicos a Terra tem capacidade de produzir versus o quanto a gente consome. E no ano passado, por exemplo, esse dia foi no dia 22 de agosto, então é como se a partir dessa data a gente já estivesse usando mais do que a Terra tem capacidade de produzir, e esse tema ficou na minha cabeça durante muito tempo, e eu comecei a pensar que realmente se a gente quer fazer parte dessa mudança, se a gente quer deixar um futuro para as próximas gerações e até viver melhor hoje, no presente, a gente precisa entender o que a gente pode fazer. Então, ler essa matéria foi uma coisa que me impactou muito, e eu comecei a pensar como que eu poderia fazer parte disso, né? E, além disso, entrar na Klabin, na área de comunicação e sustentabilidade, me fez conhecer um universo imenso que é a sustentabilidade, com todas as suas complexidades e oportunidades também. Então, basicamente, o meu universo pela sustentabilidade começou por aí. Ô, Gabi e Yolanda, eu queria até complementar, eu adoro esse tema, né, do que a Gabi falou aí, quando o sistema dá overload, né, que eles chamam de overshooting day, ou eu chamo de o dia do cheque especial, viu, Gabi? Que é quando você passa lá do cheque especial, entra no cheque especial, e aí, só que o planeta não tem um banco por trás, né, para poder jogar dinheiro na sua conta. Então, a gente está corroendo a nossa conta corrente, a nossa conta natural da natureza, do meio ambiente. E aí, esse ponto que a Gabi levantou é muito importante. E eu fico feliz que seja esse aí o motivo da Gabi estar trabalhando aí com a gente. Pois é, a gente já anda consumindo as nossas reservas há um tempo, né? Gabi, eu separei um desafio para você e agora eu queria entrar mais nele, que era, você topou participar desse podcast separando algumas dicas do livro do Marcos para trazer não só a sua experiência profissional, mas pessoal também como consumidora, né? Já que sustentabilidade é algo tão importante, né, no seu dia a dia. Eu queria então que você trouxesse essas dicas uma a uma e comentasse a sua experiência com elas. E você, Marcos, também fica à vontade para ir comentando a sua experiência com cada um desses tópicos. Bom, Yolanda, eu acho que primeiro eu queria recomendar a todos que ainda não tiveram acesso ao livro, é realmente um conteúdo muito bacana, porque depois de toda essa conversa que você teve com o Marcos, a gente pode pensar que nós, consumidores, a gente faz parte de um agente de mudança. Nós somos parte desse todo. A gente tem que começar a pensar em como a gente pode fazer a nossa parte, né? E para além de ir buscar informação, de encontrar informações transparentes das empresas, o que elas fazem realmente, como que elas têm se posicionado nesses temas, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também como consumidores e como sociedade. Então, trazendo aqui para vocês um pouco dos temas em que são abordados no livro do Marcos, são 101 dicas, mas eu vou trazer algumas aqui que eu acho que se relacionam muito com esse envolvimento com as marcas, né? A gente, como agentes de mudança, a gente pode fazer escolhas sustentáveis, a gente pode buscar por informações e a gente deve fazer isso se a gente quer construir um futuro melhor para todo mundo, né? Então, algumas dicas que eu trouxe aqui, por exemplo, reutilize e recicle. Hoje é muito fácil você conseguir ter acesso à reciclagem, a pontos de coleta ou separar na sua própria casa, né? Então, eu acho que esse é um ponto que dá para a gente fazer no nosso dia a dia de uma forma muito simples, né?
E é um ponto, inclusive, que eu tenho visto mais pessoas comentarem, principalmente agora que o home office se tornou mais institucionalizado, né? Mais pessoas trabalhando de casa, enfim, né? Depois dessa quarentena que a gente viveu em 2020, continua aqui em 2021, muitas pessoas têm percebido a quantidade de lixo que produz, né? Ali no dia a dia. E acho que esse é um tema que a gente vai levar desse momento que a gente está mais em casa. Muito legal mesmo. Eu queria até complementar aqui que esse reutilize e recicle está ficando muito famoso nas firmas, nas empresas, né? Que agora chama economia circular. É óbvio que o conceito é um pouco mais amplo, né? Mas as pessoas têm chamado esse reutilize e recicle, que é exatamente você fazer os produtos voltarem aí para a produção e que essa economia não seja linear e se jogue no lixo e depois vai desaparecer do planeta, como se fosse assim. Mas, na verdade, é que a gente reutilize. E, mais do que isso, tem muita gente entendendo também esse processo como uma oportunidade de negócio. E saíram aí muitas startups que estão trabalhando com toda essa parte dos resíduos, do lixo, né, que a gente chama de resíduo, lixo é um nome às vezes até pejorativo, porque tem muito dinheiro lá dentro dos nossos resíduos. E outra coisa importante, também tem um super benefício social, muitas vezes que a maioria dos nossos reciclados estão sendo manuseados por cooperativa de catadores autônomos, e esse resíduo que muitas vezes você acha que joga lá e some, exatamente se você se mobilizar para fazer o que a Gabi falou, né, de fazer essa parte da reciclagem e reutilizar, muitos catadores e famílias vão poder ter uma vida assim melhor e com qualidade um pouco mais do que eles têm. Pois é, vira renda, né, no fim do dia. Exatamente, Yolanda. É um ponto muito interessante que você trouxe, Yolanda, porque a gente está tendo contato com tudo isso que a gente gera dentro de casa, né? E aí a gente começa a pensar como eu vou utilizar a minha criatividade para solucionar isso. Hoje a gente tem, até a Klabin parceira de uma instituição que chama Cataqui, que é um aplicativo em que você pode chamar um catador para ele buscar materiais reciclados na sua casa. Então, é um aplicativo, você baixa no celular, independente de qual modelo, e você chama esse catador para ir buscar o resíduo na sua casa. Então, acaba fazendo justamente essa lógica que o Marcos trouxe de quando eu não consigo fazer nada, sempre tem alguém que pode se beneficiar desse processo, né? Se eventualmente a gente não consegue fazer com que ele volte para o mercado. Então, é um tema muito interessante que tem muito conteúdo para a gente debater ainda. Quais outras dicas que você traz aí para a gente, Gabi? Uma outra dica que eu acho que eu vou trazer duas em uma, que é o uso de sacolas retornáveis, né, quando a gente vai no supermercado. Hoje a gente vê que faz muito sentido e às vezes a gente pensa por que a gente não fazia isso antes, né? Tanto as sacolas como o uso de garrafas ao invés do copo de uso único, né, de plástico. Então, são pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que a gente sabe que está fazendo a diferença e que às vezes dá até essa sensação de por que a gente não fazia isso antes, né? Então, essa é uma dica que eu recomendo para todo mundo, até porque facilita a sustentabilidade do seu próprio corpo, você andar com uma garrafinha de água, porque faz com que você beba mais água. E a sacola do supermercado ajuda muito no meio ambiente, assim, de uma forma realmente muito impactante. Então, são duas dicas em uma, mas que eu recomendo bastante. E dicas bem práticas, né? Que todo mundo consegue se imaginar fazendo, eu diria. Exatamente. E, Gabi, acho que é legal também falar, né, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Muita gente vai para o mercado e fala, ai, meu Deus, esqueci a sacola, né? E aí vai lá e pega sacolinhas de plástico. Ou se não, sai de casa e esquece da garrafa. Ou seja, é um costume, né? Um costume com certeza. Acho que quem sai de casa não esquece da carteira, do relógio, o celular está sempre grudado. Então, é uma questão de hábito. Se você começa a ter esses hábitos de andar com essa mochila, andar com a sacola retornável, com a garrafa, com certeza isso vai fazer com que você
transforme em hábito e com certeza você não vai mais esquecer nem a sacola, nem a garrafa, nem a carteira, nem o celular. Bem interessante você falar isso, Marcos, porque é o que eu percebo no meu dia a dia, né? Para eu não me esquecer, eu percebi quais são os gatilhos, né, que me fazem lembrar de levar água. Então, eu sempre deixo a garrafa perto da minha bolsa, eu sempre deixo a sacola do mercado já no caminho da minha porta, porque eu tenho que passar por ali, eu vou ver e vou me lembrar de levar a minha garrafinha, a minha sacola. Mas muito bem lembrado, tem que estar no dia a dia para se tornar hábito, né? Exatamente. Um outro hábito que acho que a gente pode passar a ter é utilizar o nosso olhar crítico para certificações e selos quando a gente vai comprar algum produto, né? Por exemplo, o FSC, que é uma certificação para produtos de base florestal, né? Então, assim como a Klabin, outras empresas que também produzem, é importante que a gente olhe quando a gente vai comprar aquele selinho do FSC. Então, a gente sabe, isso nos dá uma segurança de que aquele processo é sustentável. Então, até trago esse questionamento para o Marcos, porque eu acho que é muito interessante, por mais que não esteja no hábito da gente olhar tão de perto, acho que é um ponto muito importante da gente reforçar, porque às vezes essas empresas que a gente está comprando o produto final, não são elas que estão ali mostrando a cara, mas a gente sabe que por trás disso tem toda uma cadeia certificada, né? Então, acho que a sustentabilidade está muito presente na cadeia como um todo. Então, isso é um ponto muito importante da gente sempre levar em consideração. Gabi, é muito legal essa coisa do hábito, né, que você falou. Olha que interessante, tinha uma época lá atrás, e o pessoal mais velho, eu com mais idade, ou jovens mais tarde, né, vão entender aí que eu estou falando, que antigamente os produtos não vinham nem com data de validade, ou você nem estava acostumado quanto ia valer, quando ia, até quando ia, ou se não, às vezes tinha um produto que muitas vezes não estava bem embalado, e aí veio todo esse movimento da qualidade, veio esse movimento aí do quanto dura, o quanto não dura, aí veio uma lei que mostra lá quantas calorias, né? Aposto que o pessoal que está na área fitness aí, que está precisando emagrecer, vai olhar o produto e vai ver quantas calorias tem o produto antes de comprar. A ideia dos selos que a Gabi falou é maravilhosa, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa você olhar lá um selo FSC para ver se veio lá de local certificado, ou se não um selo de que gasta menos energia, ou se não um selo que não agride o meio ambiente, ou que não testa em animais. Ou seja, você também tem que começar a comprar não só se vai vencer, não vai vencer, vai ter calorias a mais, calorias a menos, mas também, transgênico, não transgênico, enfim, você vai colocar com certeza outros atributos para os produtos e quem sabe não, né? Vamos colocar atributos ambientais também na sua vida, no seu dia a dia, que com certeza você vai ser muito mais feliz sabendo que você está contribuindo positivamente para o meio ambiente. E de uma maneira muito transparente, né? Um selo acaba tornando essa identificação muito fácil, né? Para quem está ali tomando a decisão de compra. Gabi, já foram 3 dicas preciosas, então, só retomando. Consumo no dia a dia, né? Então, reutilizar e reciclar muitas das coisas que você compra. Utilizar sacolas retornáveis ou de fonte de origem renovável e andar ao mesmo tempo com a sua garrafa, né, para eliminar os copos plásticos, procurar produtos com selo FSC. E agora, qual que é a sua 4ª dica que você separou aqui para a gente? Maravilha, Yolanda. Eu acho que tem muito mais, mas de uma forma prática para a nossa conversa, eu acho que é um ponto muito importante também que tem ficado cada vez mais forte é a questão do apoio a projetos culturais. E eu não limito aqui só a projetos culturais em si, mas a iniciativas sociais e que estão promovendo algum tipo de transformação, né? Eu acho que a gente vive num país com uma cultura muito rica e que a gente tem instituições muito sérias e que trabalham essas questões para manter viva essa cultura, né, que a gente se orgulha tanto, e acho que é muito importante a gente buscar conhecer sobre a nossa cultura, apoiar iniciativas que sejam de pequenos
grupos coletivos, instituições que a gente admira. Eu acho que a gente tem um papel muito interessante como agentes de transformação, que é buscar e consumir esse tipo de projeto, né, para justamente fazer com que a nossa cultura permaneça viva. E eu acho que esse é um ponto que também agrega muito valor às empresas, né? Hoje você vê que as empresas que estão preocupadas em fazer uma transformação social, em apoiar pequenas instituições, seja nas localidades onde elas estão, como outras instituições de cultura, de artes e de outros segmentos desse universo, eu acho que faz muita diferença para a gente ter a segurança de que a gente está investindo no caminho certo nessa escolha, né? Então, para mim, esse é um atributo que faz muita diferença. Marcos, você quer complementar com mais algumas dicas de ações sustentáveis que você destaca aí do seu livro? Muito bom, adoro essa da cultura também, Gabi. Se a gente tivesse mais cultura, a gente ia ter muito mais amor, muito mais diversidade, muito mais educação, né? Porque tudo isso leva realmente, a cultura enobrece muito as pessoas. Yolanda, eu adoro o primeiro da minha dica, que é gentileza gera gentileza. Na verdade, não é minha dica, né? Faz parte de uma música, inclusive, aí de um grande poeta que você já deve ter ouvido falar, o José Datrino, e ele escrevia aí nas ruas, e vários compositores fizeram músicas falando dele, mas mais do que isso, né? Se a gente gerar uma gentileza para outra pessoa, com certeza a outra pessoa vai gerar para outra e a gente vai fazer uma cadeia do bem. Esse é o primeiro que está aí no livro, 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, que foi o ganhador do Prêmio Jabuti, e que eu fico muito feliz de a Klabin ter apoiado esse projeto lá desde o início, para a gente poder divulgar, não a gente, não eu, não a Klabin, mas sim a sustentabilidade, mostrar que pequenas ações no seu dia a dia pode fazer uma diferença muito grande e que a gente precisa mudar nossos hábitos, porque esses hábitos é que estão degradando o meio ambiente, que estão dando desigualdade, que precisam gerar mais inclusão e diversidade. Bom, pessoal, infelizmente o podcast está chegando ao fim. Eu agradeço demais a participação de vocês, Marcos, Gabi. A conversa foi ótima. Muito obrigada, Yolanda. Obrigada, Marcos, por todos os ensinamentos, pela troca. Eu acho que quando a gente coloca as nossas práticas em dia, é quase automático a gente buscar por empresas mais sustentáveis, né? E traçar esse caminho de uma forma quase que orgânica. Então, deixo aqui meu agradecimento para você, Yolanda, Marcos, e pela Klabin, pela oportunidade. E espero que vocês gostem do livro, que vocês coloquem em prática todas essas dicas, ou pelo menos parte delas, porque eu acho que a gente tem que fazer parte dessa transformação, assim como as empresas, a gente é responsável pela mudança que a gente quer ver no mundo. Obrigado, Yolanda, Gabi, por esse momento tão gostoso aqui nesse podcast. Realmente eu fico muito feliz de poder levar essa boa toada, né, do desenvolvimento sustentável, da questão da sustentabilidade no dia a dia, que todo mundo aí fique bem, consiga implementar todas essas ações, melhorias na sua vida. A gente precisa se desenvolver cada vez mais, também nas questões sociais, também nas questões ambientais e também nas questões econômicas. E fiquem ligados aí nos próximos podcasts também, e também na nossa página que a gente logo mais está lançando para dias mais sustentáveis. Obrigado, pessoal. Obrigado, Klabin, sempre pelo apoio. E para você que quer saber mais sobre sustentabilidade na indústria do papel e celulose, acompanhe o Klabin Invest no canal da Klabin, lá no YouTube. Você encontra vídeos, entrevistas e muito mais. Até o próximo encontro aqui no Spotify. Tchau, tchau. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.